Olá, pessoal, bom dia. Aliás, boa tarde, né? Pra mim, sempre quando é boa tarde pra vocês, pra mim é bom dia. Eu tô tomando meu café e hoje eu quero falar pra vocês sobre o medo, inclusive sobre o medo da morte. Eu já tive um período da minha vida que eu tive muito medo, inclusive medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu já tive aquelas fases de crise de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, que inclusive era muito comum entre os meus colegas médicos e os acadêmicos de medicina, né? A gente de ter crise de ansiedade, de gente que tá no cursinho também. Então já passei por essa fase, mas eu tinha muito medo de morrer. E o medo de morrer, eu acho que ele tá muito relacionado à incerteza, né, do que vai acontecer depois dessa vida aqui. E apesar de que eu acreditava em Deus, em Jesus e tudo, eu tinha ainda eu não entendia que a salvação pela graça de Deus. Então eu tinha muito medo, porque eu achava que a gente perdia a salvação, que hoje hoje eu sou salva, amanhã eu não sou mais salva. Então hoje eu vou pro inferno, amanhã eu vou pro céu. Então hoje eu comportei, eu vou pro céu. Se amanhã eu não comportar, amanhã eu vou pro inferno. E aí, isso gerava um medo, né? Um medo de morrer. E tem muita gente também que não acredita em nada e tem muito medo de morrer. Vem essa incerteza, né? Do que vai acontecer depois. Mas à medida que eu me aprofundei, como eu falei pra vocês ontem, das raízes, né? Aprofundar minhas raízes no relacionamento com Jesus e mergulhar realmente no amor de Jesus, entender a graça, que eu fui entender a salvação pela graça de Deus, que é de graça. E o que você precisa? De fé. Só isso. Você precisa de fé e crer. Crer que Jesus, ele pagou o preço. Porque Deus, ao invés de escolher você para poder ir pro inferno, para você pagar o preço por alguma coisa, ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele para poder pagar tudo e tipo, quitar uma dívida, assim, né? Por nós temos pecado lá no início da criação, quando a gente tinha as opções, né? E Adão e Eva, né? A gente pecou lá no início, e aí o inimigo entrou no mundo, né? E aí o mundo também jaz maligno, por isso que existem coisas ruins aqui. E porque nesse mundo tem ações, né? Dos dois lados. Mas não quer dizer também que a gente não vai ter aflição, não vai ter problema na nossa vida, mas só lembra de uma coisa: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo inteiro, Deus é bom e Deus é bom. Mas voltando ao assunto do medo, né? Então entender essa graça de Deus que veio através da morte do filho, do filho, né, de Jesus, que fala em João 3,16, porque Deus é clichê, todo mundo sabe esse versículo, mas meditar nesse versículo, entender ele como fosse a primeira vez que você estiver lendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero falar para você que não precisa ter medo de morrer se você acredita no Filho de Deus e que ele morreu por você na cruz. Se você acredita que isso te trouxe a salvação da sua alma, né, da salvação através dele, pela graça, que foi de graça, ele te deu isso. O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer, meu Deus? Nossa, eu tenho que fazer muita caridade, tenho que fazer isso, tenho que ser bom o tempo inteiro. O que você tem que fazer? Você tem que crer, você tem que ter fé. É isso que você precisa, você tem que ter fé. E querer relacionar com ele, com esse seu amigo Jesus, sabe? Que vai te ensinar tanta coisa. E a partir disso, quando você crê nele, você tem a vida eterna. É maravilhoso. E assim, por que eu tenho medo de morrer? Tipo, morrer aqui, né, pro nosso conhecimento limitado. Mas será que a morte aqui nessa dimensão, na verdade, é o início de uma nova vida? É o início de uma vida muito melhor? Eu tava vendo um testemunho aqui, que até uma pessoa me mandou ontem um link no YouTube e falou: vê esse testemunho. E é de uma pessoa que morreu, né, teve uma experiência pós-morte e depois voltou. E aí tava contando as experiências e teve um dia pra trás aí que eu tava vendo muito vídeo sobre experiência pós-morte. E uma coisa em comum que todos falam é que do amor, sabe? Eles sentem um amor indescritível, uma sensação, uma alegria, que não tem como explicar. E o que eles verem em Jesus, no olhar de Jesus, eles só descrevem amor, amor, amor. E muitos choram quando falam que, assim, é um amor, é uma sensação. Eu acredito, assim, que deve ser um prazer, deve ser
a pessoa se sente segura, se sente completa, realizada, que você não precisa nada mais na sua vida, a não ser alimentar daquele amor. Um amor incondicional, é um amor que não existe, que a gente não tem capacidade de entender. Então, ele, nessa experiência pós-morte, ele encontrou com o irmão dele, que tinha morrido quando era criança. E aí o irmão dele falou pra ele: eu ainda não sei por que as pessoas choraram tanto quando eu morri, porque eu tô tão feliz aqui, porque é tão maravilhoso lá o outro lado, a gente não tem ideia, é tão maravilhoso, a gente tá aqui, né, a gente é ser humano, né, claro que a gente chora, sofre, se eu perder um ente querido amanhã também eu vou chorar, mas com entendimento, com esse entendimento, eu acho que será menos pior, porque sabendo que a pessoa vai estar bem lá do outro lado, sabendo que o que ela vai viver ali é muito, infinitamente melhor, além da nossa capacidade de compreender, melhor do que o que a gente vive aqui. E realmente a vida é eterna, é vida eterna, você não tá, não acabou, tem algo ali, tem Jesus para cuidar de você, sabe, ali do outro lado. Então, outra passagem que eu quero deixar para vocês, Romanos 8,18, fala assim: porque para mim tenho que, por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, esse mundo aqui, gente, essas aflições, isso aqui tudo vai acabar, esse medo, esse coronavírus, essa escassez, tudo vai acabar. Não há, tudo nessa vida aqui não há de se comparar com a glória que nos será revelada do outro lado. Nada há de se comparar, gente. É uma glória, é uma sensação. Assiste alguns vídeos de pessoas que teve experiência pós-morte. Encontrou com Jesus, né? Outra passagem fala assim, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Morrer, gente, é lucro. Tem medo não. Tenha medo de morrer não. Se você crê no Filho de Deus, se você crê na salvação pela graça, que é de graça, só crê. Você tem a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio daquele que morreu por você. Para que assim como... eu não falei o versículo, né? Esse do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, é Romanos 6:23. Agora eu vou falar Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 4,18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O perfeito amor, gente, ser alimentada, realizada nesse amor de Jesus, expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O castigo, o medo de o que vai acontecer depois daqui? Vou ser castigado, vou pro céu, vou pro inferno, o que vai acontecer dessa vida aqui? Não, eu vou focar em Jesus. É nesse amor que eu creio, que me traz paz e a vida eterna. João 14:27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Não tenham medo. Então, não tenham medo. O que Jesus está falando para você hoje para você eu deixo a minha paz. Não andeis ansiosos, perturbados. Eu deixo para você a minha paz. Não como o mundo dá. Não tenha medo. Para completar Filipenses 4:6-7, eu vou encerrar o vídeo de hoje. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas. Vamos orar, né? E com a ação de graças, agradecer, ser grato, olhar as coisas boas dessa vida,
Ser grato ainda que eu esteja por morrer. Sou grato. Obrigado pela graça e daqui a pouco, né, a gente vai encontrar com o Senhor Jesus e só alimentar daquele amor maravilhoso. Apresentem, né, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Conversa com o Senhor, apresenta para Ele as suas necessidades, as suas frustrações, os seus medos, as suas alegrias, as suas incertezas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que essa paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém.